Eu quero começar aqui hoje falando com vocês sobre um dia comum, sobre um dia normal e sobre um dia que todos vocês conhecem. O dia em que vocês passaram de alguma forma desapercebido. Eu quero falar com vocês sobre o dia 29 de março de 2008. Quem aqui sabe o que estava fazendo no dia 29 de março? Quem aqui sabe onde estava, o que fazia, por volta de umas 11 horas da noite? Eu sei onde eu estava. Eu sei exatamente onde eu estava, o que eu estava fazendo. Eu só não sabia o que me esperava naquele momento. No dia 29 de março de 2008, eu recebi uma ligação que transformaria toda a minha vida, que mudaria toda a minha história. Mas esse dia talvez tenha impactado a vida de um de vocês. Talvez vocês se lembrem desse dia. Mas eu não tenho como negar que foi um dia comum. Só que não foi para mim. Dia 29 de março, eu recebi a notícia da maior tragédia e da maior dor que eu poderia passar na minha vida. No dia 29 de março, aconteceu isso com a minha filha. No dia 30 de março, a minha família estava correndo atrás de perícia. Dia 30 de março, a minha família estava vendo trâmites burocráticos para enterrar a minha filha. E no dia 1º de abril, o dia da mentira, o dia que eu mesma queria acreditar que tudo isso era uma verdadeira mentira, foi o dia que eu enterrei minha filha. Enterrar um filho é a maior dor que uma mãe pode sentir. A maior dor que um pai também pode sentir. Só que eu não vim aqui hoje falar para vocês sobre esse dia. Eu não vim contar uma história que vocês já sabem. Hoje eu vim contar para vocês aquilo que vocês ainda não sabem. Hoje eu vim contar para vocês o quanto essa linda menina transformou a minha vida. Hoje eu vim falar para vocês o quanto ela representa e o quanto ela é grandiosa. No dia 29 de março ela se foi, mas ela deixou um grande legado e um grande aprendizado para mim. De alguma forma, o nome dela me mostrou que deveria ser representado nesse dia. Por que toda a história e onde ela aparecia, tudo tomava proporções muito grandes. E eu entendi, e óbvio que eu fui cuidando disso. E eu entendi que ela deixou um propósito. E eu comecei a ver que a minha voz e a minha história poderia transformar a vida de tantas outras pessoas. E é isso que tem acontecido. Talvez eu tivesse que descobrir a forma como eu poderia fazer isso e fazer essa transformação. Desde aquele dia, eu poderia sim ter escolhido desistir. Mas desistir para mim não era nada opcional. Eu tinha uma batalha e eu tinha uma justiça para enfrentar. Isso já era o primeiro ponto. Mas não tratava disso. Tratava de uma vida. Tratava de continuar. Tratava de transformar. E ali eu fui percebendo o quanto as pessoas esperavam essa transformação. Minha também. Eu fui tendo muitos apoios. Apoios da minha família, apoios de grandes amigos que estão comigo até hoje. Apoio de terapia e tantas outras buscas que eu fui fazer. Mas acima de tudo eu tinha Deus comigo, que me mostrava o caminho, sem eu mesma perceber, na nossa intimidade, nas nossas conversas, para onde eu deveria seguir e ser essa ponte de transformação. Gente, transformar não é nada fácil.
E quando eu falo sobre a cura, sobre se curar dessa história, não é apagar tudo que eu vivi, mas é sim poder transformar aquilo que eu vivi, para que eu pudesse ter um olhar melhor, para que eu pudesse ter mais empatia e para que eu pudesse observar coisas que eu mesma não conseguia observar naquele momento. Tudo era uma transformação, tudo vem de forma avassaladora e eu precisava entender como e onde eu poderia fazer tudo isso. Eu entendi que ali eu precisava buscar caminhos e eles deveriam ser trilhados. E foi aí, sim, que hoje eu consegui, de uma forma, transformar minha vida dessa forma. Essa é minha família, esse é meu marido, que me deu a oportunidade de viver. Perdão. Eu estou emocionada, mas eu estou muito feliz. Esse é meu marido, esses são os meus 2 filhos, o Miguel hoje com 9 anos, a Maria Fernanda, que me mostraram que me dar essa oportunidade não era esquecer nada do que eu tinha vivido. Eles me mostraram, principalmente os meus 2 filhos, que eu poderia sim viver, que eu poderia sim ser feliz e que eu deveria fazer essa transformação. E as pessoas viam isso, viam exatamente essa expectativa. Ter os meus 2 filhos não era substituir nenhum deles. Hoje eu posso dizer que eu sou a Ana Carolina, mãe de 3. E isso não se apaga. Isso somente se transforma. O amor, ele transborda. O amor, ele cura. E é essa cura que eu enxergo hoje, aqui na minha família. Muitos me perguntam, e eu recebo isso diariamente: você perdoou? O que é o perdão para você? O perdão não é sobre o outro. O perdão é sobre você. O perdão é um sentimento seu. É você poder caminhar de forma leve. É você transformar tudo aquilo que te aconteceu. É você poder deitar a cabeça no seu travesseiro e saber que você está tranquilo. Saber que você pode seguir e que você quer seguir. A partir do momento em que eu entendi tudo isso, que não era sobre aquele 29 de março. O dia 29 de março, ele não define quem eu sou. O dia 29 de março não define o que a minha filha é. O dia 29 de março foi só uma data onde nós mudamos tudo aquilo que eu sentia. E o amor que eu sinto por ela, ele não se apagou. Então eu e a minha filha, não somos definidas por uma tragédia. Nós não somos definidas porque nós somos coitadas. Ela porque se foi e eu porque tive que enfrentar essa batalha. Mas nós somos definidas pelo que nós escolhemos viver até aquele dia e o que eu vivo até hoje. E o que eu busco nessa capacidade. E neste período todo, nessa jornada, eu entendi que naquela época nem eu mesma sabia o que era a palavra resiliência. Da palavra resiliência surgiu essa mulher. Quando eu compreendi exatamente nessa trilha e nessa jornada o que era exatamente essa palavra. É você poder se transformar na sua dor. É você entender todo aquele processo que você passou. É óbvio que a Ana Carolina daquele dia não é a mesma Ana Carolina de hoje. Mas a Ana Carolina de hoje é uma mulher transformada. É uma mulher que procura viver, apesar do peso, de uma forma leve, sorrir. E hoje eu vejo que onde eu passo, as pessoas esperam isso e veem isso.
Hoje eu sinto que eu posso transformar e impactar outras vidas, não somente pelo que eu falo, não somente pelo que eu vivi, mas da forma como eu decidi viver. E viver para mim é tão importante. Hoje eu vejo as pessoas que estão ao meu lado, hoje eu vejo aquelas imagens que eu mostrei para vocês. A minha família, os meus pais, meu marido, os meus filhos, é uma honra realmente poder tê-los comigo. E fazer essa transformação e mostrar que ser forte, às vezes é um fardo muito grande. Nem sempre a gente consegue segurar todos os pratinhos. Mas é sim, poder passar por todas aquelas situações de uma forma em que você mostre essa força de onde saiu, mas que você possa seguir com leveza. Eu não preciso entrar numa guerra ou numa batalha para eu poder ser e talvez me tornar o que eu fui hoje. O que eu fui e o que eu sou hoje. E eu sou muito clara em dizer o quanto vale a pena viver. O quanto essa minha jornada me mostrou que vale a pena sim viver. Vale a pena sim ser feliz. Não só pelos que estão ao seu lado e querem o seu bem, mas por você. Vale a pena sim transformar. Ninguém disse que foi fácil o que eu passei. Mas hoje, estando aqui e podendo conversar com vocês, realizar esse sonho de subir aqui nesse palco, de estar nesse tapete vermelho e falar para vocês de forma clara: se eu estou aqui, é porque eu consegui e porque eu fui capaz. E se você está passando por uma dificuldade, saiba, você também é capaz de ser feliz e de transformar a sua vida. Muito obrigada.